O Senhor ouvirá. O Senhor ouvirá quando eu clamar a Ele. Salmo 4, versículo 3, a parte B. Olá, amada IPI do Cambuci, amada gente, paz e bem aos pés de Jesus. Estamos abrindo nosso tempo tão esperado e especial de oração. Dentro de 10 minutos, iniciaremos uma jornada ininterrupta de 24 horas conectados com o nosso Deus. Essa atividade do relógio de oração é um projeto especial dentro das celebrações dos 75 anos de organização da nossa igreja, dos 100 anos desde que o trabalho de evangelização iniciou em nosso bairro. Sim, nós já tivemos períodos de oração como este recentemente, inclusive, tivemos 2 momentos do tratamento da querida Bia Oliveira. Mas este é o primeiro relógio de oração de nossa igreja local, no sentido de orar focados numa agenda geral de nossa igreja. Cremos que é um primeiro no sentido de que teremos muitos outros e que isto será algo bem especial, se tornando um hábito na nossa vida como comunidade de fé. O objetivo do primeiro relógio de oração é ter a igreja local orando por 24 horas consecutivas. Nós vamos iniciar daqui a pouco, às 0h, e vamos concluir às 0h da quarta para quinta-feira, quando teremos também uma breve palavra concluindo esta jornada, esta nossa jornada. No meio do período teremos o culto de oração, o nosso habitual culto de oração às quartas-feiras, que tomará ali o período entre 20h, 21h30, mais ou menos. E queremos louvar a Deus pela disposição de cada um de nossos irmãos, de nossas irmãs, discípulos de Jesus, em participar. Tivemos uma resposta maravilhosa das pessoas desejosas de orar por 30 minutos, dando sequência à nossa corrente de 24 horas. O motto desse nosso primeiro relógio de oração é: o Senhor ouvirá. A certeza da nossa comunhão com o nosso Deus e, em especial, do nosso tempo de oração. Por que oramos? Nós oramos porque nós temos um Deus que ouve a nossa oração. É isso que o salmista diz neste Salmo de número 4, versículo 3, e diz: o Senhor ouvirá quando eu o invocar. Deus é aquele que ouve as nossas orações, ouve os nossos clamores, ouve os nossos anseios, ouve os nossos louvores, ouve a nossa gratidão pelas bênçãos tantas que Ele nos dá. Há uma tradução que diz: o Senhor responderá quando eu clamar a Ele. Nós cremos num Deus que responde às nossas orações. E por isso nós estamos gratos a Deus. A nossa convicção, e pudemos refletir isto no nosso culto de domingo passado, que o Senhor ouve as nossas orações quando vamos a Ele. O salmista Davi está passando por muitas lutas no contexto desse salmo, mas ele tem plena certeza de fé no Deus a quem ele pertence. Eu realmente estou convicto, refletia Davi, de que eu pertenço ao meu Deus. Um comentário sobre este salmo afirma assim: Davi é capaz de alegrar-se apesar das suas condições desesperadoras, porque tudo o que lhe importa é Deus. Eu queria que nós tivéssemos esse tempo de oração e, sobretudo, nele, nós tivéssemos estes momentos de
nos colocar na presença do nosso Deus por Ele mesmo. É privilégio nosso estarmos em oração. Sejam nas horas do dia, sejam nas horas da noite, na madrugada, ou em qualquer período da manhã ou da tarde. É muito bom estarmos na comunhão com o nosso Deus. Ele é nosso amigo, nosso Senhor, nosso Salvador. Glórias sejam dadas a Ele. Vamos orar, orar e orar. Na dedicação e no jeito de cada um dos irmãos e das irmãs. Cada um tem uma maneira, cada um expressará a sua maneira diante do Senhor em cada meia hora. E o Senhor vai se agradar, e o Senhor vai ouvir, e o Senhor vai responder às nossas orações. Vamos orar, vamos buscar ao Senhor, pois Ele ouve as nossas orações. Neste tempo de oração, nós temos uma agenda, e por esta agenda nós vamos orar pelas famílias da nossa comunidade, da nossa igreja. Vamos pedir a Deus pelas famílias, as necessidades de cada lar, dos filhos, dos pais, daqueles que têm os idosos no seu meio. O Senhor quer nos ouvir, orar pelas famílias. Vamos orar pelas lideranças, pelos líderes da igreja. Vamos orar para que Deus possa capacitar os líderes e despertar novos líderes para os novos desafios da nossa igreja. É um tempo de crescer, e tempo de crescer sempre começa com oração. Os movimentos de crescimento da igreja sempre começaram com o povo de Deus com joelhos dobrados. Joelhos dobrados realmente toca os céus, toca o coração do nosso Deus. Vamos orar pelos enfermos, continuar pedindo a Deus as bênçãos para os tratamentos, as bênçãos da cura para os enfermos. Vamos orar por recursos financeiros para os desafios que temos como igreja, também por recursos de outra sorte para podermos contribuir para a obra missionária, para o avanço missionário. Vamos orar pelas atividades e projetos de celebração dos 75 anos da nossa igreja. Vamos orar pelos nossos vizinhos, para que Deus abra portas, para que possamos conectar a nossa vizinhança, para que sejamos respeitosos, para que sejamos desejosos de acolhê-los. Vamos orar pelas milhares de pessoas que perambulam pelas ruas, para que sejam acolhidas e passem a ter uma vida digna. Vamos orar pelo nosso país, para que haja paz, trabalho para todos e comida em todas as mesas dos brasileiras, pelos que sofrem com as guerras, para que a paz se estabeleça em todos os quadrantes da terra. Vamos orar pelo fim da pandemia, pelo final da pandemia do Covid-19. Temos plena certeza de que o Senhor nos ouvirá. Estamos certos de que o primeiro relógio de oração será uma bênção na vida da nossa igreja e nos inspirará para outros desafios de oração neste ano tão especial de celebrações. Você crê? Vamos orar. E será uma bênção se, sobretudo, orarmos com o desejo puro de dar ao Senhor toda a honra, toda a glória e todo louvor para sempre e sempre. Porque, como pensa Davi nesse salmo, Deus é tudo o que importa. Ore desfrutando do seu tempo na presença de Deus. Na hora que você elegeu, coloque-se diante de Deus, glorificando. Deus nos ajude, Deus nos abençoe. O Senhor nos ouvirá sempre e sempre aos pés de Jesus. Amém.